Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pois é, por aqui tá tudo bem também. Hoje nós vamos para mais um papo comigo. Um papo comigo, não, uma estrela, né? Oi, tudo bem? Rosana Estrela, minha filhota. Olá, Janice. Tudo bom? Bom, Dirceu. Dirceu é meu eterno apoiador, né? Pois é. Bom, a auxiliadora já está aí também. Vou chamar a auxiliadora para conversar conosco, né? Ué, Rosana, não, a auxiliadora, eu acho que eu vi a auxiliadora aí. Vamos esperar mais um pouquinho, então. Eu acho que eu vi a auxiliadora, mas... Sim, Dora Consteladora. Vamos lá, vou lhe chamar, auxiliadora. Auxiliadora, vamos fazer de outra forma, então. Me pede aí para participar, para ver se a gente... Eu não estou conseguindo lhe chamar. Deixa eu ver. Auxiliadora, por favor, me pede para participar, porque eu não estou conseguindo. Eu acho que eu preciso que você peça para participar. Ah, agora sim. Estou sempre fazendo live, estou sempre me enrolando, né? Ainda bem que eu vejo muita gente boa aí se enrolar também. Oi, auxiliadora, quanto tempo, que saudade de você, né? Muito Isso, né? tempo. Ah, Auxiliadora, auxiliadora é uma grande amiga, gente. Auxiliadora fazia constelações aqui no espaço, no nosso espaço, e era muito bom. Muita gente resolveu muita coisa, né, auxiliadora? Foi bom ai, demais, foi bom demais. Eu não vejo o tempo desse isolamento acabar para nós voltarmos a ter as nossas constelações presenciais, né? eu adorava muito ir a Saquarema. Pois é, é Poxa, reuni um grupo grande aí, um grupo um de grupo pessoas. bom, não era? Mas nós vamos Não, reunir de novo, com certeza. Isso vai passar, já está não, começando a passar, né? Isso aí e o vai movimento, acabar. não, e o movimento gostoso que aconteceu na vida das pessoas, né? Se pudesse citar aí os Mas foi movimentos. mesmo, né? Muito movimento, muita coisa mudou a partir do seu trabalho aqui, né? Eu ia dizer das suas vindas, não, mas não foi só por você vir, você também não faz mágica, né? Foi, foi Claro do que seu não. trabalho. Mas, É. auxiliadora, se apresenta para o pessoal. Quem é a auxiliadora? Quem é a auxiliadora? É a Dora Consteladora. Sim, Bem, meu nome é Maria Auxiliadora, né? Na realidade, a minha formação, na minha graduação, é fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta, trabalhei muito tempo como fisioterapeuta. Inicialmente, como fisioterapeuta, eu percebia que porque o fisioterapeuta ele se dedica ao trabalho do corpo físico, né? sim. Fisioterapeuta. Então, só que eu sentia a necessidade de olhar para algo que somente com a fisioterapia eu não conseguia olhar. E aí, na época, tinha as terapias alternativas. Então, já tinha o reiki, já tinha o shiatsu, já tinha várias práticas que hoje se chamam integrativas complementares. Então, eu busquei essas terapias alternativas para o meu conhecimento e estudando um pouco essas terapias alternativas, eu comecei a aplicá-las. Mas mesmo assim, aquilo ali ainda não era o suficiente para mim. E depois, com o tempo, eu fui estudar também astrologia.
E na astrologia, eu entendi por que que eu sentia essa necessidade de olhar para algo além. Por quê? Porque na área justamente do meu mapa, que é a área da saúde, da maneira de trabalhar, do meu dia a dia, está no signo de Peixes. Peixes está relacionado ao nosso psiquismo. Peixes é a última casa do mapa astral, na casa 12, que é a casa do inconsciente. Então, a minha maneira de trabalhar é trabalhar com o campo, com o inconsciente do ser humano. Mas como? Como que eu vou trabalhar com esse campo, com esse inconsciente do ser humano, né? Aí, na época, eram as terapias alternativas, né? Aí fiz reiki, shiatsu, balanceamento muscular, body talk, e fui acrescentando esses conhecimentos. Só que chegou um dia que eu falei assim, não, isso não, ainda não consigo entender o porquê desse fenômeno que acontece com essas terapias alternativas. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em saúde quântica. Quando eu fiz Aí essa pós-graduação... começou a ficar difícil. Tá. Não, aí que ficou fácil. Não ficou difícil, aí que ficou fácil. Ah, Porque é? aí porque eu fui entender como funcionava todo esse campo. Por quê? A física quântica, aí eu já vou entrar um pouquinho na física quântica para facilitar o nosso entendimento da constelação familiar, tá? Ao mesmo tempo que eu estou contando a minha história de vida, eu também vou entrando já na proposta. Aí você pode ir fazendo as perguntas, tá? Porque... Não, tudo bem. Eu gosto tanto de te ouvir que eu fico... Nem me lembro de fazer perguntas. Sim, mas vai. Não, mas... Como é que funciona essa coisa da constelação, né? Aí o que acontece? Na realidade, não tem como falar de constelação e ficar na linearidade, tá? Então, o que acontece? Daqui a pouco eu vou lá, daqui a pouco eu venho aqui e a gente vai conversando. Pode ir perguntando, porque aí, assim, fica até melhor para mim. Então, o que acontece? Só um instantinho, auxiliadora, por favor. Quem quiser fazer uma pergunta, aqui embaixo da tela, abaixo de onde aparece a auxiliadora, tem assim, adicione um comentário, aí tem uma câmera com um sinalzinho de mais, tem um bonequinho e tem um ponto de interrogação. Por favor, quem quiser fazer alguma pergunta para a auxiliadora, toca nesse ponto de interrogação, porque aí aparece um númerozinho para mim, eu sei que alguém fez uma pergunta e direciona a pergunta para a auxiliadora. É melhor do que vocês escreverem só nos comentários, tá bom? Bom, vamos lá, auxiliadora. Então aí, a física quântica, ela surgiu quando? Quando os cientistas conseguiram entrar lá dentro do átomo e descobriram que o átomo não era só próton, quer dizer, ele é constituído por partículas, os prótons, elétrons e nêutrons. Os elétrons ficam em torno do núcleo, naquele movimento, tem as órbitas deles, tem cada elétron fica numa órbita. Então, eles descobriram o quê? Que além desse movimento físico do elétron ali dentro, ele tinha um movimento que era um movimento energético, era um movimento que gerava uma vibração. E aí, com isso, eles perceberam que aí teve uma experiência, que é a experiência da fenda dupla, que provou que o elétron, ele ora se comporta como uma partícula, como uma matéria, e ora como uma onda. E, na realidade, quando você vai trabalhar com campo, você vai trabalhar com esse aspecto onda, com esse campo ondulatório. Mas, ao mesmo tempo, você está como matéria, porque nós estamos ali relatando a nossa questão. A nossa questão é material, ou é uma dificuldade de relacionamento, ou é uma dificuldade de gerenciar seu trabalho, uma dificuldade de encontrar seu caminho na vida, seja qual for a dificuldade, é uma dificuldade que está dificultando a sua vida material. Então, você está ali como matéria, mas se você é matéria, energia, partícula e onda, então você, para poder entender o seu momento, o momento que você vive, você tem que olhar para o seu lado matéria e para o seu lado onda, para o seu campo. E a constelação familiar, ela trabalha justamente com esses dois aspectos complementares do ser humano, que é o matéria e onda, o campo energético do ser humano. A constelação familiar possibilita esse olhar.
tá? E não existe, assim, nenhuma restrição de assunto. Qualquer coisa pode ser trabalhado, qualquer dificuldade pode ser trabalhada pela constelação. Qualquer. Agora, quando a gente dá o termo constelação familiar, nós estamos limitando, entre aspas, né, as questões dos sistemas familiares. Mas uma questão de um sistema familiar não resolvido, pode gerar um problema de relacionamento de casal, pode gerar um problema relacionado à prosperidade financeira dele, pode gerar uma dificuldade dele encontrar o caminho dele na vida. Então, quer dizer, tudo aquilo que não foi resolvido dentro de um sistema familiar vai gerar consequências na vida da pessoa. Então, a constelação familiar ela vai atuar reorganizando o sistema da pessoa para que ela consiga encontrar o verdadeiro lugar dela dentro do sistema familiar dela. E aí já vou falar de Helling, porque a gente está falando de constelação. Poxa, quem trouxe a constelação? A gente esqueceu dele. Sim, é. Você fala muito em Bert Hellinger. Eu não sei, eu escuto você falar, mas não sei. Então, Helling, ele é um alemão que já faleceu com uns 93 anos, eu acho, mais ou menos, 92, alguma coisa assim. Ele até da idade do meu pai. E inicialmente, ele era um padre, né? Ele era um padre, então ele estava a serviço da religião católica, então ele foi encaminhado para a África, conviveu com um povo lá que tinha determinados conhecimentos e faziam determinados rituais. Ele começou a observar aquilo ali, ele percebeu que as pessoas ali elas se harmonizavam, se equilibravam ao fazer determinados rituais, reverenciando os seus antepassados, tendo gratidão pela vida deles, pelo que foi proporcionado por aqueles ancestrais. E aí aquilo ali ele já observou e guardou com ele. E aí depois que ele saiu dessa congregação religiosa, ele foi estudar, ele se formou ele fez psicanálise, ele fez pedagogia, ele fez terapia familiar. Então ele foi reunindo conhecimentos. E com esses conhecimentos ele começou a aplicar e foi desenvolvendo uma metodologia própria para harmonizar os sistemas familiares. E aí ele deu o nome de constelação familiar. Tá? Então, se a gente fala de constelação familiar, nós temos que tem que falar no Hellinger. Tá? Então, e aí com isso, a constelação familiar, ela foi para o mundo, né? Sim. Ele escreveu inúmeros livros, né? E quando é que eu tive o primeiro contato com esse movimento? Sim, eu ia lhe perguntar isso. Como é que você é fisioterapeuta? Quer dizer, tem uma outra fisioterapeuta aí, a Valéria está aí nos assistindo, ela é fisioterapeuta também. Mas legal. Como é que de fisioterapeuta você chegou à consteladora? Como é que foi esse negócio? Eu sei que você tem um título também dentro da física quântica, não é? Não tem uma coisa aí? Eu sou especialista em saúde quântica. Tem alguém aqui que parece que falou alguma coisa, doutor Quanto, que fala sobre a fenda dupla. A Rossana. Rossana diz que tem um... Rossana é minha filha. Ela diz que tem um vídeo no YouTube do Dr. Quantum que fala sobre a fenda dupla de forma bem interessante. Didática. Olha, se der tempo... bem didática, isso. Se der tempo, de repente até eu falo, porque é importante demais a gente ter esse entendimento, não só para a constelação familiar, mas na nossa vida diária. Tá? Mas deixa eu voltar lá quando iniciou minha história de amor com a constelação familiar. Tá? A história de amor. Então, eu tenho já esse espaço aqui, essa minha casa aqui na região dos Lagos, na Cabo Frio, né, já há muitos anos. Mas no ano de 2008, eu decidi que eu viria morar para cá. E aí eu vim morar, né? E mal cheguei aqui para me instalar realmente, né? Eu tive contato com o pessoal que estava organizando um evento de terapias naturais. O primeiro evento de terapias naturais na região dos Lagos. Olha! E aí,
E aí eu fui convidada para participar, né? Nessa época, eu levei a terapia crânio-sacral. Ah, esqueci de falar que eu também... terapia crânio-sacral. Gente, a terapia crânio-sacral foi quando eu tive um movimento mais concreto com esse campo de energia. Porque a terapia crânio-sacral, ela trabalha com o sistema crânio-sacral, quer dizer, com o movimento do líquor ali na medula, tá? Tem no canal. A produção e absorção desse líquor, né, a nível de estruturas cerebrais, ele provoca um movimento de contração e expansão do sistema crânio-sacral que a pessoa sente no campo da pessoa. Então, ao tocar, a gente sentia a expansão e a contração. Aquilo ali já me deixava impressionada. E aí, o que é isso? Então, na época, eu só conhecia a terapia crânio-sacral. Falei da terapia crânio-sacral, tudo. E nesse encontro, apareceu uma terapeuta que era alemã, que estava morando aqui próximo da minha residência, que, na realidade, ela era amiga já de vizinhos meus aqui da minha rua. Quer dizer, já tinha um certo... Quer dizer, eu já conhecia os familiares dela, que ela era casada. Eu já conhecia, mas não sabia que era ela que trabalhava com essa terapia. E ela apresentou e me convidou um dia para participar de um workshop. E aí eu fui participar pela primeira vez na constelação familiar. Foi interessante que na época eu representei uma amiga que estava com a irmã com câncer. E aí, o mais interessante de tudo, que eu me lembro, né, essa minha amiga, essa alemã, ela trabalhava assim, ela colocava as cadeiras para representar, por exemplo, representar você, outro representar sua filha, outro representar o cachorro. Os representantes, ela colocava nas cadeiras. Então, eu sentei na cadeira justamente dessa menina que estava com a irmã com câncer. Aí eu me lembro que eu estava ali e eu estava falando. E aí eu olhei assim para quem eu estava representando, ela estava assim, com aquela cara. Aí ela fazia assim, ficava assim, sabe? Aí eu não estava entendendo nada, porque eu estava falando, né? Eu estava captando o campo e dizendo. E ela ficou impressionada porque ela disse que a minha fisionomia era a fisionomia da irmã dela. Olha. Ela via em mim a fisionomia da irmã dela. Aí ela ficou assim. E aí eu falei assim, gente, mas como eu consegui falar isso tudo? Nessa época eu ainda não entendia de física quântica. Tá? E aí essa terapeuta falou assim, auxiliadora, você tem uma facilidade para perceber e sentir os campos e vivenciar esses campos. Eu vou te convidar outras vezes para você participar. E aí eu fui convidada outras vezes, mas depois ela parou. E aí ficou por isso mesmo, mas eu fui fazer a especialização em saúde quântica, e aí depois nós nos reencontramos novamente, e aí um dia uma amiga minha do Rio veio e falou assim, olha, eu quero constelar com essa sua amiga. Aí essa minha amiga falou assim, então tá, vou constelar para ela, mas eu pedi a você, para você ficar como coterapeuta. Você vai sentar nas cadeiras e identificar os campos nas cadeiras. E depois eu vou e sento também e o trabalho vai acontecer. A minha amiga ela estava com uma situação de um relacionamento lá, e esse relacionamento que ela tinha, esse namorado dela, tinha um animalzinho que era um cachorro. E ela colocou uma cadeira para representar o cachorro. Mas eu não lati não, tá, Norma? Eu não lati, tá? Tá bom. Eu sinto o campo, mas eu não lati. É incrível. Eu me lembro de constelações que você fez aqui no nosso espaço. Eu lembro um dia que houve um problema, não vou dizer o nome, claro, um relacionamento de uma mãe com um filho. E o Dirceu foi representar o filho. O Dirceu não conhecia.
Mas ele estava com a postura do rapaz, eu conhecia. Ele era o rapaz, impressionante, é uma coisa assim, é difícil de entender, é bem difícil. Mas É isso continua, aí. desculpe, te interrompi. Mas isso aí eu posso explicar com Rupert Sheldrake falando dos campos morfogenéticos, tá? Vamos ver se dá tempo da gente conversar. Bom, se não der, já fica o convite para a próxima. Isso, tá. Mas vamos lá. Nesse dia, aí ela colocou, eu me lembro que a cadeira era ao lado, né? E eu sentei e eu falei, não sei o quê. Aí depois ela falou assim, você adotou um comportamento muito diferente. E você dizia quer dizer, quando eu estava fazendo o papel do cachorro, né? O campo do cachorro, que tinha uma ligação com aquele que estava ali ao lado. Ele não larga o cachorro dele. Quando ele fica triste, ele pega o cachorro. Então, ela... E aí o que aconteceu? A constelação trabalhou, né? A gente trabalhou, ela foi embora para o Rio, modificou, houve um movimento muito grande disso tudo, né? No ano seguinte, quando ela entrou de férias, e quando ela saiu nesse ano, ela falou assim, olha só, vocês precisavam começar, já que ela é consteladora, ela poderia começar a constelar e você está apoiando ela, já que você também já tem uma especialidade em saúde quântica, e de repente, com o tempo, você se dedicar a estudar, a fazer a formação, aquela coisa toda. Menina, ela falou isso no ano. Aí, no ano seguinte, quando ela entrou de férias, ela falou assim, e aí? Eu quero novamente constelar. Mas vocês já estão constelando? Aí eu falei assim, não, ainda não. Vocês precisam começar para ontem. E aí o que aconteceu? Ela voltou, fizemos uma outra constelação, e aí a minha amiga ficou com aquilo já na cabeça. Eu acho que eu vou começar a constelar. Porque era o potencial dela, era o conhecimento que ela tinha. E só que o que aconteceu? Ela falou assim, vamos começar. Então, auxiliadora, começa a divulgar, eu vou constelar assim, e você me ajuda na divulgação, e você me dá esse apoio. Aí eu falei, tá. Olha, eu fiz uma divulgação, começou o trabalho a surgir, ela precisou voltar para a Alemanha. E aí eu falei assim, agora é agora. Só que antes dela decidir que ia voltar para a Alemanha, eu já tinha decidido que eu ia fazer a formação. Sim. E comecei a fazer a formação. Então, quando ela foi, já tinha até um convite já para fazer uma palestra aqui na região dos Lagos sobre constelação familiar. E aí eu falei assim, gente, eu ainda nem terminei. E agora? Mas aí eu fiz a palestra, porque eu já estava no movimento, fiz a palestra, já fiz eu individualmente. E aí ela não voltou mais para o Brasil. E aí eu terminei a formação. E aí eu já estava já engrenada, já continuei, né? E aí hoje eu estou aqui já como facilitadora de constelações familiares, agreguei outros conhecimentos, aí terminei recebendo convites para fazer palestras. Era realmente o seu trabalho, né? E aí eu volto lá na astrologia. Eu tenho Saturno na casa 4. Casa 4 é raízes, família, ancestralidade. E tenho também outro planeta, Netuno e Lua em Escorpião. E tenho Marte também na casa 10 em Câncer. Câncer é família. Então, quer dizer, eu tinha todo um movimento para trabalhar, sim, com constelação. Gente, é incrível que eu já tinha visto assim, Marte em Câncer na casa 10. Eu dizia assim, vou trabalhar com família como? Olha só, já conheci constelação familiar e não tinha feito a associação. Eu não tinha feito essa associação. Aí um dia uma amiga minha falou assim, ela não é nem astróloga, né? Ela falou assim, me fala alguma coisa aí do seu mapa. Aí quando eu falei, ela falou assim, você tem tudo para trabalhar com constelação familiar. Então, quer dizer, o campo já estava me mostrando e eu não estava enxergando. E aí a gente entra naquela... Como é que a gente sente esse campo? O sentir esse campo... Sim, eu ia lhe perguntar isso. Porque é impressionante. De todas as vezes que você fez constelação aqui no espaço, eu representei alguém muito pouco. Acho que talvez uma ou duas vezes. Normalmente eu não queria, lembra? Lembro. Mas a gente sente.
É impressionante. Eu me lembro que você resolveu um problema meu, eu não participando. Eu estava só sentada, vendo, e a coisa resolveu. E eu fiquei sem saber como é que aquilo tinha acontecido. É muito interessante. Então, fala isso. Como é que é esse campo? Outra coisa, como é essa coisa de representar? Porque você lembra, quando eu lhe conheço, quando eu me lembro nem quem foi que disse que ia me apresentar a você. E disse, ela podia fazer um bom trabalho aqui no seu espaço, ela trabalha com constelação familiar e tal. Mas eu tinha ouvido falar, você lembra, eu comentei isso com você, que era um teatro. A gente faz um teatro, a gente representa. E aí, o dia que você veio aqui em casa, gostei muito de você, uma pessoa simpática e tal, mas eu falei assim para você, olha, mas trabalho de constelação, você desculpa, mas eu não quero não. Porque essa coisa de teatro, não tem nada, eu gosto de teatro, mas não tem nada a ver com a filosofia do espaço. Lembra disso? Lembro. E você falou, olha, não é teatro não, se você não quer, tudo bem, mas o dia que você quiser, eu venho. E aí eu falei, então eu quero. E eu fiquei fascinada pelo trabalho, é fantástico. Mas eu acho que as pessoas que estão nos assistindo e que talvez nunca tenham participado de uma constelação, podem também não entender bem essa coisa do representar. Então, dá uma explicada aí para a gente. Fala do campo, fala do representar. Então, ai, eu parei um pouquinho, peraí. Então, na realidade. Peguei. Na realidade, o que é que acontece? Esse sentir o campo é algo natural para o ser humano. É natural. Mas o que que acontece? Nós estamos muito presos à materialidade da vida. Então, tudo nós queremos uma explicação linear. E a constelação familiar, ela é fenomenológica. Significa o quê? A fenomenologia é a observação do fenômeno acontecendo. Então, o facilitador, ele vai observar o movimento que está acontecendo ali no campo. Ele não vai intervir linearmente no movimento, ele vai somente observar. E conforme ele observa, ele vai entrando em contato com esse campo, e esse campo ele torna-se uma coisa só. Por quê? Porque como isso acontece? Olha só. Todos nós já ouvimos falar que nós somos constituídos por átomos, esses átomos têm partículas ali que estão em eterno movimento, que geram um campo vibratório. Então, Sim. nós somos um campo de vibração. E esse campo de vibração está em contato com outros campos de vibração. E cada campo vibratório é um campo informacional. É um campo que carrega informações. Essas informações, então, estão o tempo todo em contato com tudo, porque campo ele não se limita a Saquarema, nem a Saquarema está aí, Cabo Frio está aqui. Não. Tudo é uma coisa só. Então, se você está aí, eu estou aqui, só que nesse momento eu estou aqui com você num movimento material. Então, eu estou presa na materialidade. Mas se eu parar e me centrar e entrar nesse estado ondulatório, no estado meditativo, eu vou ficar mais no campo. E eu ficando nesse campo, eu vou conseguir entrar, ficar mais consciente desse campo e dessas informações que estão nos deixando conectadas uma à outra. E como é que você vai vivenciar isso? Muitas vezes através do seu próprio corpo, porque o seu corpo ele está dentro de um campo. O meu corpo está dentro de outro campo. Esse campo, ele é o campo informativo do meu corpo, é o campo informativo do seu corpo. Então, são os campos morfogenéticos. Então, quando a gente representa, eu vou entrar representando a norma. A norma tem um campo morfogenético que está dentro do campo mórfico do sistema familiar dela. Então, quando eu intenciono estar
representando a norma, então eu entrei em contato com esse campo. Então eu deixo de... a minha materialidade fica aqui, mas eu fico em contato com esse campo. E isso é natural no ser humano. A partir do momento em que ele se conscientizar que ele é matéria e energia ao mesmo tempo, ele vai estar cada vez mais conectado a esse campo de energia dele. E vai ser natural ele sentir esse campo. Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos. É alguma coisa. É complicado, sim, mas dá para entender. Você explicando, dá para entender. Nós temos uma pergunta aqui. Posso ver um instantinho? Pode. Olha, Kate Albuquerque diz: um livro para começar a entender constelação familiar. Eu acho que não dá para começar, não dá não, né? Eu acho que para começar a entender tem que participar, não é? Na realidade é o seguinte, o livro, o conhecimento é importante demais. Por quê? Porque o conhecimento vai trazer para ela, né, para todos nós, o entendimento das ordens do amor. Essas ordens do amor, elas são leis que governam os relacionamentos. Tá? Então, eu vou fazer um paralelo com o átomo agora. O átomo, tá? Ele tem um núcleo dele com os prótons e o nêutron, tem as órbitas com os elétrons. Essas órbitas, cada órbita tem um valor, e os elétrons que estão naquela órbita, eles estão ali porque eles têm aquele potencial de energia para estar ali. Então, quer dizer, eles têm um lugar, eles pertencem àquela órbita. Aí nós temos a ordem do pertencimento. A ordem do pertencimento significa o quê? Todos aqueles que nasceram dentro daquele sistema familiar, todos aqueles que participaram de alguns eventos dentro daquele sistema familiar também fazem parte. Aqueles que já partiram da vida material, eles só estão no campo de energia, eles continuam pertencendo àquele sistema familiar. Tanto é que se uma pessoa que faleceu por uma situação muito trágica, suicídios, abortos, todas essas coisas que deixam traumas na pessoa e geralmente ficam assim, como se fosse assim, um pouquinho escondidinhas, a gente quase não fala. E aí o que acontece? Elas ficam como se fossem excluídas daquele sistema. Só que, na realidade, se isso acontece no sistema familiar, seja há não sei quantos anos atrás, aquela memória daquilo ali, daquela exclusão, está ali, fazendo tipo um buraquinho ali naquele campo, que precisa ser visto por alguém. E aí um descendente vivencia uma situação semelhante àquele que já foi excluído, e aí a pessoa vive e não entende por quê. Poxa, eu estou vivendo isso. E aí, quando vai constelar, vai ver que tem uma relação de exclusão. Alguém foi excluído naquele sistema. E aí, quando a pessoa, nesse momento presente, olha para aquela situação, eu vejo essa situação, ela já está incluindo ali dentro do sistema dela, no coração dela. Então, quer dizer, vai ser... Porque nós temos a nossa consciência individual. A minha consciência individual, posso dizer assim, Norma, você com esse óculos aí, você está muito feia. Não quero nem saber da Norma. Excluo. Só que a consciência do sistema, por exemplo, a gente faz parte de um grupo. De alguma maneira, vai puxar você e eu para, de alguma maneira, a gente se harmonizar. Por quê? Porque o grupo ele vai zelar pelo bem do todo. Então, se eu te excluo, de alguma maneira você vai ser chamada a ser incluída e eu também. Por quê? Porque tem que haver harmonia no todo. Então, na realidade, todos os acontecimentos, eles acontecem para que seja a pessoa se harmonize com essas ordens do amor. Se há uma exclusão, vai ser reincluído alguém. Quer dizer, respeitando essa ordem do pertencimento. Sim. Aí tem a ordem da hierarquia, tem a ordem do dar e o receber, do equilíbrio de trocas, porque todos os relacionamentos precisa existir um equilíbrio no dar e no receber. Se alguém deu demais, alguém vai ser chamado para equilibrar essa troca nesse relacionamento. Então, tudo é em função dessas
ordens, essas 3 ordens do amor. E eu Ah, vi uma coisa assim, essas ordens do amor foram descobertas lá atrás e Hellig trouxe para as constelações familiares, tá? sim, Átomo, existe um equilíbrio de trocas. Se uma partícula ali, ela, por algum motivo, ela recebe uma quantidade a mais de energia, ela é obrigada a sair daquela órbita. Aí ela vai para uma outra órbita. Só que naquela outra órbita tem um valor que ela não tem capacidade de estar ali. Aí ela tem que jogar fora aquele excesso de energia e voltar para a órbita que ela estava. Então, há um equilíbrio ali também entre o sim. dar e o receber, dentro do É, átomo. Existe a do pertencimento, cada elétron pertence a uma órbita. E existe a hierarquia. As órbitas têm valores. Então, o que acontece? Se isso tudo existe dentro de um átomo, e nós somos constituídos por essas partículas, então não tem como nós vivermos sem respeitar essas ordens. sim, A vida vai nos cobrar de alguma maneira se a gente desrespeitar essas ordens. Então, se você começa a se interessar pelas constelações familiares, começa a ler sobre as ordens do amor. Porque aí você vai começar a conhecer como você funciona, como o seu seu sistema familiar está funcionando. Aí você se sentir necessidade de constelar, porque aí às vezes a pessoa tem uma questão que ela precisa realmente procurar ajuda de um profissional. Aí sim, aí vai constelar, que aí vai ser visto qual é a dinâmica que está acontecendo ali e de alguma maneira vai se harmonizar, tá? e na prática, como se desenrola uma sessão de constelação familiar? Bem, então, tem 2 modalidades, a Hum, individual e na individual a gente pode usar bonecos, pode usar cadeiras, pode usar almofadas, pode usar pedras para representar. A gente usa uma representação, papéis no chão, escrito o nome das pessoas que ela está representando. E aí agora eu vou contar uma experiência também muito interessante, tá? Com um animal, tá? ah, Eu já sou chegada aos animais, né? é. Então, essa minha amiga, quando ela decidiu que tinha que voltar para a Alemanha, né? Ela tinha um cachorro, um labrador, já estava idoso, e ela sabe do cuidado que eu tenho com os animais. Ela falou assim que gostaria muito que eu ficasse com o animal dela. Mas eu falei com ela assim: olha, o meu cachorro não aceita nenhum outro animal. Não vai ter como eu ficar com o seu lá em casa. Aí ela, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma constelação com esses animais. Ué, Aí foi muito com sério. os animais, É. olha, Aí o que aconteceu? Ela falou assim: olha, Auxiliadora, você coloca uma cadeira para mim, outra cadeira para você, uma cadeira para o meu cachorro e uma cadeira para o seu cachorro. Mas não me fale, né? Eu não disse para ela quem estava em qual cadeira. ah, sim. Não, a gente trabalhou muito assim. E aí ela foi e sentou. Na primeira cadeira que ela sentou na cadeira do meu cachorro. O meu cachorro, na época, era bem novo. Cachorro novo, sabe como é que é, né? Super agitado. Aí ela sentou. Deixa eu me afastar aqui para ver se eu faço gesto. Ela sentou, estava assim, ela é séria, né? De repente ela fez assim. Aí eu disse, o que aconteceu? Que foi? Ela, meu cachorro fazia assim. Meu cachorro era todo agitado. Aí Olha, ela, ai, eu não consigo ficar aqui. Aí ela olhou para a cadeira ao lado e. Não, aí o cachorro dela estava na cadeira ao lado. Aí o cachorro dela, ela sentou na cadeira ao lado, né? E aí ela, representando o cachorro dela, foi conversar com o meu cachorro. Aí ela falou assim, o cachorro dela, idoso, né? Virou pro meu e falou assim: eu já fui assim que nem você, mas hoje eu só quero um cantinho para ficar. O cachorro dela era idoso, entendeu? O comportamento dele era esse mesmo. Então dava para ver, dava para perceber, era gritante a diferença de um movimento numa cadeira e na outra.
Então, ela captou o campo de energia de cada animal. E como o campo é sábio, e ele tem, como eu coloquei, ele tende a organização, ele zela pelo bem do todo. Depois que terminou a constelação, não lembro de tudo, tá? Depois que terminou a constelação, eu fui para minha casa. Aí uma amiga apareceu aqui na minha casa. Essa minha amiga já conhecia como é que era o meu cachorro, né? Super agitado, né? Ela falou assim: o que aconteceu com o seu cachorro? O quê? Ele tá mais calmo, tá mais tranquilo. É? Você entendeu? O trabalho da constelação trouxe um equilíbrio maior para o meu animal. Maior para ele. Isso, para o meu. É aquilo. Ela foi embora, teve que deixar o cachorro com outra pessoa, tá? Mas harmonizou mais o meu cachorro. Sim. Você entendeu? Então, a constelação, você pode usar para qualquer situação. E ela visa harmonia. Ela visa harmonia por quê? Porque ela vai trabalhar justamente em cima do equilíbrio dessas ordens do amor. Porque olha só, a gente não já ouviu falar da lei da gravidade? Se você estiver no andar de um prédio e se jogar, você vai cair no chão, claro, e vai se arrebentar. As ordens do amor, elas funcionam independente do nosso conhecimento, não. A lei da gravidade funciona independente do seu conhecimento. Ela existe e pronto. Você não precisa saber, nem precisa acreditar. A mesma coisa são as ordens do amor. Então, a dificuldade nos relacionamentos, elas podem ser, quer dizer, nós podemos melhorar os nossos relacionamentos começando a conhecer essas ordens do amor também. Eu já tive experiência de fazer palestra em universidade, levando as ordens do amor apenas. Somente as ordens do amor. Não fiz nenhum movimento sistêmico, não fiz nenhum exercício, somente passando conhecimento. Com conhecimento, as pessoas perceberam o quanto elas estavam assim, fora do lugar delas, e o que ali, naquele momento, muito movimento no campo aconteceu para mudanças na vida da pessoa. Porque quando você muda o seu olhar, aí a gente vai para a experiência da fenda dupla, que é o observador que modifica a matéria, de acordo com como você intenciona fazer o seu movimento na vida, que você vai ter um resultado. Sim. Então, a partir do momento que você muda o seu conhecimento, você muda a sua realidade. Então. Porque você passa a agir de outra forma, né? Isso. Você vai mudar a realidade, você muda o entorno. Isso. Não é? Então, é importante para essa pessoa aí, que fez essa colocação, buscar o conhecimento para ela entender como ela funciona, como é que a vida dela está. E aí, se ela realmente percebe que tem um movimento que ela precisa olhar de uma forma diferenciada, com um atendimento, uma sessão, aí tem a individual. A individual já coloquei como a gente pode fazer. Tem a de grupo. Desculpa. Tá. Tem a de grupo, porque de grupo a gente vai utilizar os representantes, as pessoas. O que acontece? Num grupo... Não, eu fiquei tossindo. Num grupo... Desculpa, trabalho, não, não tem problema não. No grupo, o trabalho não vai beneficiar somente aquela pessoa que levou o tema. Você percebeu isso nos trabalhos, né? Percebi. Isso aí. A mãe e o filho, que eu comentei, o filho não vinha. Era a mãe. E eles mudaram, o relacionamento deles mudou. Ainda no outro dia eu estive com ela e ela estava falando isso. Ela disse, nossa, como mudou. Que bom, né? Muito bom. E nem foram tantas constelações assim para eles. Foram umas 2 para eles. E mudou. Nós temos umas perguntas aqui. Posso dar uma olhadinha? Pode. Olha. Funciona... A Cris perguntou, funciona para equilíbrio emocional, então?
Aí o que acontece? Quando a pessoa ela traz o equilíbrio emocional dela, quer dizer, qual é o tema que ela quer trazer para a constelação? Dependendo do tema, ela tem determinadas questões que vão atuar no nível emocional dela, no nível mental. Então, a constelação ela vai atuar nesse campo de informação dela, modificando a informação para trazer a mudança na materialidade da vida dela. Então, a constelação ela vai atuar em qualquer tema. Não tem assim, não tem limite. Eu digo que não tem limite. Nós temos mais perguntas aqui. Em uma sessão, é possível algum resultado individual? Olha só, eu sempre falo com as pessoas que a mudança acontece na hora. Às vezes a pessoa fica assim, não é possível. Eu fiz um atendimento de uma pessoa na Bahia, fiz online. A questão dela era uma dificuldade de relacionamento com o filho dela. O filho dela não participou, somente ela. Eu trabalhei com ela. Então, eu falei com ela que a mudança acontecia na hora. Aí eu sei que aí depois, 15 minutos depois que ela já tinha terminado a constelação, ela me liga e fala assim, é possível o seguinte? Isso o quê? Pois é, eu terminei a constelação com você, desliguei o telefone, passei pelo meu filho, falei com ele, ele olhou para mim e falou assim, mãe, o que aconteceu com você? Aí ela, como assim? Você está diferente. O filho percebeu a mudança. A mudança. Então, acontece na hora. E não tem isso de dizer assim, você precisa fazer tantas sessões para resolver Não, tal. Não não. existe. Você resolve aquilo que você trouxe ali naquele momento. Agora, o que acontece? Como é o campo que é trabalhado, então o movimento continua acontecendo no campo. Você pode começar a ter clareza de outras questões que você precisa olhar, talvez. Ou, de repente, aquilo ali vai se movimentando de maneira... É assim, eu digo que a constelação é como se fosse um movimento que acontece... Olha o rio. O rio ele não tem o leito dele. Se Sim. chover mais um pouquinho, o que vai acontecer? Aquele rio vai encher, vai, de repente, transbordar, ele vai ter galhos, troncos ali interrompendo o fluxo dele. Então, eu vou precisar, após a chuva, após aquele movimento que aconteceu, eu vou precisar retirar alguns galhos. Então, é mais ou menos isso. A gente fez um movimento, transbordou algo, que aí precisou, de repente, depois te retirar alguma coisa. Aí pode ser que precise de uma outra sessão, vai ser já outro tema. Tá? Sim. Mas, pelo que eu entendi, nem é você, no caso, que diz que precisa outra, é a pessoa que sente. Isso aí. Eu sempre coloco isso. Eu digo, você agora vai ser uma observadora do seu campo. Então, você vai perceber quando é que esse rio está aí interrompido, que precisa ser mexido, retirar alguma coisa. É com você. Eu lembro, por exemplo, que eu fiz para mim uma só vez e porque acho que você lembra, não sei, houve uma constelação familiar aqui no nosso espaço e eu não estava bem, eu não quis participar porque eu não estava bem, mas fiquei sentado observando. Quando acabou, você disse para mim que as pessoas já estavam lanchando, indo embora e tal. Você disse para mim o que houve. Eu falei, eu não estou bem, eu não quis participar porque eu não estou bem, mas o seu trabalho foi ótimo e tal. E aí você disse assim, amanhã você me liga. No dia seguinte, eu liguei para você, nós conversamos, você me mandou dizer umas frases, assim, nós estávamos numa videochamada. Você me mandou dizer umas frases que eu repeti, mas não entendi muito, e resolveu. Então é muito interessante, não é? É, Eu não é sei explicar. na realidade, eu digo que a metodologia de trabalho da constelação familiar, ela, ela tem, né, as bases da física quântica. Então, o segredo é você entender esse mecanismo da física quântica, que aí você vai
Você pode muito bem estar conversando com a pessoa e estar trabalhando a nível, assim, sem estar numa constelação familiar, aí já não seria uma constelação. Você está conversando e está co-criando uma nova realidade também. Então, a metodologia da constelação familiar, ela traz esse conhecimento e você passa a ter esse entendimento que você co-cria uma nova realidade. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Olha, quando uma pessoa representa alguém, existe algo espiritual para que o representante seja identificado? Bem, olha só. Espiritual aqui, eu não sei como essa pessoa, se ela está querendo relacionar a algo relacionado a alguma religiosidade, alguma crença religiosa, tá? E, na realidade, a constelação, ela trabalha com campos de energia, com os campos mórficos, esses campos que carregam informação. Nós somos físico, emocional, mental e espiritual. Tá? Então, essas dimensões do ser são inerentes a nós. Tá? Quando nós lidamos com a constelação, nós estamos lidando com um campo. Então, esse campo não é definido como físico, emocional, mental ou espiritual. Esse campo é definido como um campo de informações. Então, eu vou trabalhar com o campo mórfico daquele sistema, com o campo de informações. Uma informação, vamos supor, um trauma não resolvido com um antepassado, é uma informação não resolvida que ficou no campo desse sistema. Então, quando eu constelo, eu entro em contato com essa informação. Tá? Sim. A Janice... Agora... Ah, não, desculpa. É que não, tem uma outra pergunta. A Janice Fernandes perguntou se você já constelou com criança. Com criança, assim, tema de criança mesmo, não. Eu já constelei tema assim, de dificuldade de relacionamento entre filho e mãe, tá? Mas o tema infantil... Tá. Tem mais uma pergunta. Novamente a Cris pergunta, você citou o exemplo da outra pessoa, no caso o filho, percebeu a mudança, mas a própria pessoa consegue? Acho que sim. Sim. O que acontece, tudo depende do nível de autoconsciência que a pessoa já tem atingido. Geralmente, quem vai para uma constelação, quem vai assim, não porque alguém pagou para ela ir fazer, não porque alguém deu de presente. A pessoa, quando ela vai por iniciativa dela, ela já está com essa consciência um pouco mais ampliada, então ela já tem uma autoobservação maior, então ela consegue perceber sim, porque eu já tive sim, experiências de pessoas que vieram para constelar, porque outro disse que ela tinha que constelar e ela não conseguiu perceber essa movimentação. Porque ela não estava ainda totalmente pronta para esse momento. Ela queria fazer. Auxiliadora, é uma pena, mas nós temos 5 minutos, passa rápido demais. E o Instagram nos corta mesmo. Entendi. Então, eu queria, antes que cortem, né? Eu queria agradecer a você, foi bom demais, foi muito bom. Agora, eu queria que você nos dissesse, quer dizer, dissesse para as pessoas que estão nos assistindo, como elas entram em contato com você. Bem, o meu Instagram é Dora Consteladora, não tem como esquecer, Dora Consteladora. Junto, @ Dora Consteladora. Tá? Se quiserem conhecer um pouco mais, se quiserem agendar um atendimento com a constelação familiar e outras modalidades de terapia que também eu atendo online também. Quando a gente estiver presencial, Saquarema será um novo... Com certeza! Entendeu? O seu trabalho, nesse tempo todo de pandemia, né, de isolamento social e tal, esse tempo todo que o espaço está online, o seu trabalho é o que as pessoas mais perguntam. E não vai ter constelação? Aí eu falo, mas gente, não pode. E o isolamento social?
Mas eu preciso resolver. Calma, a auxiliadora vai voltar. Não é? Vamos voltar. Aí vai continuar o trabalho presencial, sim, com certeza. Tá? Com certeza. Mas, mesmo naquela época, você muitas vezes já fazia online, não é? Já fazia online, já. Só que agora eu intensifiquei e aí acrescentei outras modalidades também, né? Mas o online continua atendendo, tá? Se alguém quiser individual online, é só entrar em contato, tá? Porque tem pessoas que dizem, mas eu não gosto de online, mas não faz diferença, né? Para o trabalho da constelação. Não faz diferença. Essas terapias integrativas que não dependem de trabalho material mesmo, que é a nível de campo, elas atuam, você estando no Brasil e outro estando na Austrália. Eu atendo pessoas assim. Eu já atendi um caso de uma pessoa lá na Austrália que estava deitado, não podia levantar, e eu peguei uma representante. A representante não tinha, porque morava num local pequenininho lá na Austrália, né? Ela teve que ficar no banheiro, falava comigo do banheiro. Olha, por falta de espaço. Por falta de espaço, porque a pessoa estava sentindo, estava enjoada, não estava bem fisicamente. No dia seguinte, a pessoa perguntou assim: o que aconteceu? Eu estou bem melhor hoje. É fantástico. Olha, você é incrível, você é a nossa bruxinha da constelação. Olha, então, ó, tem que ter um aeroporto de Vassoura aí, tá? Tá certo. Auxiliador, olha, muito obrigada mesmo. Eu acho que já estou com vontade de outro dia lhe convidar para você falar só das ordens do amor, porque eu acho que é um assunto bastante extenso, não é? E Isso. eu hoje percebi a importância, né, de se conhecer essas ordens do amor. Não é isso? É a base. Isso, é a Então base tá da bom. constelação. Então Olha, tá, ó. muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês todos que estão aí. Eu não vou dizer nomes porque eu posso esquecer alguém, né? Então é melhor não dizer nome. Muito obrigada a todo mundo, tá bom? Foi ótimo. Obrigada, auxiliadora. Foi fantástico. Um beijo grande. Também pelo convite, tá? Mas sempre que quiser, pode me chamar, tá? Olha que eu vou chamar. Pode. Tá bom, um beijão. Tchau, gente. Obrigada.